Hoje nós não temos o tradicional esboço, que geralmente a gente distribui para você acompanhar o culto. O pastor Timóteo está viajando e geralmente eu peço para ele imprimir. E hoje, como ele não está aqui, ficou mais complicado, tá bom? Mas eu coloquei aqui os slides para quem quiser ir acompanhando ou fazendo anotações, pode ir fazendo, pelo menos dos pontos que eu coloquei. Nas próximas semanas, com a graça de Deus, nós vamos ter os esboços novamente. E esse sermão dessa série que nós estamos fazendo sobre a adoração bíblica é o penúltimo sermão. Na próxima semana eu prego o último e depois nós começamos uma série de exposição na carta de Paulo a Tito. Nós vamos expor, durante 10 semanas nós vamos pregar a carta de Paulo a Tito. Então essa é a penúltima, na próxima semana, com a graça de Deus, a última. O tema da nossa pregação hoje, que nós vamos falar, é o poder da adoração, a revelação de Deus ao mundo. Nas 2 últimas semanas nós já aprendemos sobre a respeito de quem é a adoração. Na primeira semana nós vimos que a adoração ela é sobre Deus, não é sobre mim ou sobre algo que eu gosto ou algo que eu tenho preferência. A adoração especificamente é sobre Deus. É Deus quem está presente na adoração. É Deus quem é adorado e ao mesmo tempo está presente enquanto nós adoramos a Ele. Na última vez que pregamos, há 2 semanas atrás, que na semana passada foi o retiro, nós falamos sobre como é a minha vida diante da adoração, como deveria estar o meu coração diante de Deus para adorá-lo. Nós fizemos a exposição de Romanos 12, os versículos 1 e 2, e hoje nós vamos ver aqui como que a adoração pública ela mostra Deus ao mundo. Hoje eu estava pensando ali e orando enquanto estava louvando, porque mais do que nunca nós vamos ver que a adoração não é a respeito de como nós organizamos as coisas e de quando sai como nós queremos. Hoje só tinha o Felipe, graças a Deus, só tinha não, né? Graças a Deus tinha o Felipe e o Bruno, e às vezes nós queremos que esteja todo mundo, né? Bateria, guitarra, o baixo, queremos todo mundo aqui, mas o baterista casou e casou com a cantora, então 2 já está fora, né? Então por aí já vai. Então, os outros, pela correria do casamento, do retiro, os meninos então resolveram fazer algo, somente eles 2, mas graças a Deus, algo que Deus foi glorificado. Agradeço demais ao Bruno e ao Felipe. As coisas às vezes não saem do nosso jeito, né? Como nós queremos. Certamente eles queriam uma coisa mais elaborada, mas é o que nós vamos falar hoje. A adoração não é especificamente de como nós fazemos as coisas aqui, mas é como está o nosso coração enquanto nós estamos em público adorando. Hoje eu vou falar voltado principalmente para a adoração pública. O que nós aprendemos aqui no Salmo 96 sobre a adoração pública, sobre quando nós nos reunimos aqui como povo de Deus para adorar o nome do Senhor. Como eu falei nas 2 últimas semanas, a adoração não é apenas o momento do culto dominical, não é apenas esse momento, envolve também, né? Adoração é o que eu faço em tudo na minha vida. Adoração é o todo, quando eu vivo de segunda a domingo, antes de chegar aqui. A adoração envolve tudo. Lembra do que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Inclusive, enquanto estamos adorando a Deus aqui, também é para a glória de Deus. Nós não estamos aqui só para cumprir uma agenda. Domingo tem de 6 horas até às 20 eu tenho que deixar para o culto. Não é isso. Nós estamos aqui para a glória de Deus, para adorar o nome do Senhor. O culto dominical é uma extensão pública da minha adoração particular diária. O que eu faço aqui, como eu adoro a Deus aqui, é só uma extensão de como eu adoro a Deus durante a semana. Pelo menos deveria ser. Hoje nós vamos aprender especificamente sobre a adoração pública. Como nossa adoração pública deve impactar o mundo que ainda não conhece ao Senhor. Nós muitas vezes não pensamos nisso. Quando as pessoas olham aqui enquanto nós estamos como povo de Deus, quando o Bruno achou o microfone aqui e todos nós cantando as músicas a capela, como que as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor olham para cá e veem uma diferença do que eles veem lá fora. Isso deve impactar as pessoas que ainda não se relacionam com Jesus, a maneira como nós adoramos ao Senhor.
Como meu coração deve estar preparado para adorar em comunidade, com o intuito de mostrar a grandeza e os feitos de Deus ao mundo? Você tem pensado nisso? Como é que meu coração tem chegado aqui para adorar a Deus, com o intuito de que as pessoas que chegam aqui, que ainda não conhecem a Deus, ou até mesmo os crentes, se juntando aqui, eles queiram mostrar os feitos de Deus, cantando, ouvindo a palavra, juntos aqui, entoando louvores a Deus? Como é que nós mostramos os feitos de Deus ao mundo? É interessante de se pensar. O texto que nós vamos ler aqui, o Salmo de número 96, a adoração pública tem como alvo demonstrar quem Deus é, a grandeza de Deus, o poder de Deus, os feitos de Deus, em nós, para nós e através de nós. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós vemos os feitos grandiosos de Deus, como que o que Deus tem feito em mim, para você e através de nós. E por isso, olhando o que Deus fez por meio de todos nós, para nós e por meio de nós, nós adoramos a Deus. É o que o salmista chega à conclusão aqui. Quando ele olha, ele contempla os feitos de Deus. Quando ele contempla todas as maravilhas de Deus, ele não tem outra atitude a não ser adorar a Deus. E nós deveríamos aprender com o salmista, e depois vamos ver como isso se aplica a nós hoje também. Qual é o meu desejo para que você saia daqui hoje, pelo menos com algo no seu coração? Tem algo que eu poderia desejar, é que você guarde no seu coração que a adoração pública não diz respeito ao que eu penso ou o que eu gosto. Eu não vou para uma igreja, eu não vou adorar publicamente pelo que eu penso ou pelo que eu gosto. Não, eu vou naquela igreja porque é desse jeito. Ou eu não vou naquela igreja porque não é desse jeito. Não é isso, a adoração pública está longe disso. A adoração pública, antes, é a oportunidade que nós temos juntos de proclamarmos o que cremos e o que provamos. Por isso que o Bruno perguntou aqui, você sabe que você está cantando? Porque nós temos que, de fato, mostrar o que nós cremos e o que temos provado. A adoração pública não é sobre eu gostar ou não gostar. A adoração pública é eu me reunir com o povo de Deus para mostrar o que eu creio e o que eu provo. E aquilo é verdade na minha vida. Eu canto as verdades de Deus na minha vida. Vamos ler o Salmo de número 96. A palavra de Deus diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cante de alegria todas as árvores dos bosques. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus, nós queremos vir diante de Ti, Senhor, com tremor e temor, sabendo que dependemos totalmente do Seu Espírito, tanto na pregação, na transmissão da palavra, quanto na aplicação nos nossos corações. Ó Pai, por favor, nos ajude a limpar as nossas mentes nesse momento. Certamente temos muitas preocupações, mas esse momento que tiramos aqui para ouvir a Tua palavra no culto dominical, os meus irmãos que chegaram, eu te peço pelo coração de cada um deles, que eles possam tranquilizar suas mentes, abrirem os seus corações para serem um terreno fértil da palavra, e que ao final daqui, Senhor Deus, nós possamos
ter uma visão cada vez mais bíblica de adoração. Principalmente quando chegarmos no culto público, nós viermos com nossos corações prontos para te adorar como a tua palavra requer. Nos ajude, Pai, a aprender do Senhor e que tudo que possamos fazer, Deus, seja para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto que nós vemos aqui nesse salmo, primeira coisa que nós aprendemos, quando nós olhamos aqui os versículos 1 ao 6, nós vemos que o salmista, ele está adorando ao Senhor pelo que ele é e pelo que ele faz. Obviamente, isso é algo que nós fazemos do mesmo jeito. Nós adoramos ao Senhor pelo que ele é e pelo que ele faz. Adoramos ao Senhor alegres pelo que ele é e pelo que ele faz. Nós estamos, de fato, adorando a Deus não somente porque nós queremos, como eu já disse, cumprir uma agenda. Nós estamos adorando ao Senhor porque, de fato, nós cremos que ele é quem ele diz que é. E quando nós olhamos o começo desse salmo aqui, o salmista está dando muita ênfase no convite. Veja que ele fala só nos 2 primeiros versículos, 3 vezes, cantem ao Senhor. Cantem ao Senhor e cantem ao Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo. Aí aqui existem muitas interpretações do que seria esse cântico novo. Alguns intérpretes falam que vai ser um cântico quando nós estivermos diante do Rei, do Senhor Jesus, cantando um cântico de alegria porque ele veio. Muitos intérpretes acham que é isso, aqui outros acham que é simplesmente um cântico que o salmista está iniciando por causa de algo que ele está se alegrando diante de Deus. Então, vamos cantar um cântico novo e aí ele começa um cântico novo. Eu acho que é mais essa posição, porque não temos um indicativo para dizer que aqui é um cântico de coroação ao Rei Jesus. Pelo menos ainda não. Cantem ao Senhor todas as terras. Aqui é onde começa o salmista mostrando que ele não está fazendo um cântico apenas para o povo judeu. Lembra de que existia uma confusão na cabeça de Israel, do povo de Israel, de que eles achavam que eles eram o povo exclusivo de Deus. Isaías é que vai quebrar, né, essa dinastia de Israel, de achar que era o povo único da adoração. E ele vai dizer que o Senhor Jesus, o servo sofredor que viria, ele seria luz para as nações. E o povo de Deus deve ser luz para as nações. A gente vê isso muito claro no Novo Testamento, especificamente no começo de Atos, quando Deus ele manda que o seu povo, Jesus ele manda que o seu povo se espalhe por todo o mundo. Então o salmista começa mostrando aqui que esse cântico não deveria ser um cântico apenas do povo judeu. Ele está convidando todos os povos. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome e proclamem a sua salvação dia após dia. Versículo 3. Anuncie entre as nações a sua glória. Aqui ele diz duas coisas que nós deveríamos anunciar entre as nações. Primeiro, a glória de Deus e as suas maravilhas. Por isso que quando nós olhamos esse primeiro ponto do Salmo, nós vemos que nós adoramos a Deus pelo que ele é, primeiro de tudo, e pelo que ele faz. Primeiro que ele é Deus. Se ele está sendo adorado é porque ele é Deus. E o segundo é pelo que ele faz. E aí nós vamos ver aqui vários feitos de Deus nesse primeiro ponto do Salmo. Primeiro ele diz, versículo 3, anuncie entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Certamente, se o salmista fosse descrever aqui o que nós deveríamos anunciar entre os povos, não daria no livro de Salmo, né? O que Deus tinha feito. Então, ele coloca aqui, ontem nós estávamos vendo aqui na nossa aula de crenças essenciais, que muitas vezes quando os autores bíblicos vão se referir ao que Deus faz, eles não encontram palavras para se referir. Então, o salmista usa muitas vezes que o Senhor, a grandeza do Senhor é indescritível. E aqui também o salmista usa certamente uma palavra que ele não encontra para falar dos feitos de Deus. Então ele vai dizer, anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque se ele for descrever aqui as maravilhas que Deus fez, ele iria passar a vida inteira tentando descrever e não conseguiria. Mas uma coisa é clara que ele diz, nós deveríamos anunciar e nós deveríamos adorar a Deus pelas maravilhas, pelo que ele faz e pelo que ele é. Esse é o primeiro ponto. Nós adoramos a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz. Os versículos 4 e 5, nós vemos também aí uma distinção muito clara de que nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele é o único Deus.
Veja o versículo 4. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Interessante, olha a linguagem que o salmista usa. Por que é que nós deveríamos adorar a Deus? Ele descreve aqui as maravilhas de Deus, e aí ele convida, Deus, ele faz essas maravilhas. Mas por que é que nós devemos adorar esse Deus? Não somente porque ele faz essas maravilhas, mas aí ele continua descrevendo o texto. Por quê? Então ele está acrescentando mais. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Mais temível do que todos os deuses. Aqui, se nós parássemos esse texto aqui, nós iríamos cair naquela de que Deus está brigando com outros deuses. Mas ele usa uma linguagem para deixar claro o que ele quer dizer. Ele é mais temível do que todos aqueles que eles chamam deuses. Por quê? Continuação do versículo. Versículo 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o nosso Deus, ele é um único Deus. Nós devemos adorar a Deus, o Deus da Bíblia, porque ele é o único Deus. Todos os povos, na realidade, Isaías vai deixar essa linguagem muito claro, quando as pessoas adoram qualquer outro tipo de Deus, elas estão, na realidade, adorando a Satanás. Essa é a linguagem do Salmo, principalmente Salmo 115, e também de Isaías. Isaías deixa isso muito claro, de que quando aquelas pessoas estão adorando qualquer outro tipo de Deus, elas estão adorando quem está por trás dela. Não é Deus especificamente, é quem está por trás. E só existe dois, ou é Deus ou é o diabo, claramente. Então, voltando aqui para o texto, o que o salmista está nos dizendo aqui é que nós adoramos a Deus porque ele faz coisas grandiosas, maravilhas que nós não conseguimos descrever, mas principalmente pelo que ele é. Ele é um Deus grande e digno de ser louvado. Ele é um Deus grandioso e diante dele, todos esses deuses aí é nada. Não existe esses deuses, são só ídolos. Então nós adoramos ele porque é a única opção que nós temos. Se você está falando de adoração, a adoração só faz sentido quando é adoração para o Deus da Bíblia. Qualquer outro tipo de adoração inventada, qualquer outro tipo de adoração colocada hoje que não esteja na Bíblia, não é uma adoração ao Deus da Bíblia. Tem uma polêmica aí atualmente rolando, né, que o pessoal já está adorando a Deus em outro universo, né, metaverso. Quando nós olhamos esse trecho aqui, talvez o salmista esteja, como diz os amigos, tremendo na cova, né? Pelo que o pessoal inventa tanta coisa em relação à adoração. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que isso não é uma coisa que bate com as Escrituras. Se nós não tivermos as Escrituras como suficiente revelação de Deus, todas essas coisas aí vão ser inventadas e você vai cair. Não tem para onde correr. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz e da maneira como Ele diz. Lembra do que nós já estamos 2 semanas atrás? Nós adoramos a Deus como Ele diz, na palavra de Deus. Nós não precisamos inventar adoração, nós não precisamos inventar nada. Tudo o que nós precisamos para adorar a Deus está aqui na palavra de Deus. Aí ele continua dizendo aqui no versículo 5, a parte B, o Senhor, porém, diante dos ídolos, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, parte B do versículo 5, o Senhor, porém, fez os céus. Se você perguntar a qualquer pessoa que diz que adora um Deus que não seja da Bíblia, você perguntar assim, o seu Deus criou o quê? Não vai dizer nada. O nosso Deus, porém, o que o salmista está dizendo, ele criou os céus. Só um exemplo que ele está dando. Nosso Deus criou os céus. O nosso Deus é criador e ele pode dizer isso com autoridade, porque ele sabe que isso é verdade. Qualquer religião que você pega, criação, eles não podem dizer assim, o meu Deus criou isso. O Deus da Bíblia, ele pode dizer que ele criou os céus, a terra e tudo que nela há. A gente vai ver um pouco mais à frente também ele falando sobre isso. Nosso Deus, porém, criou os céus. Como o salmista tivesse ali, lembra dos profetas de Baal lá, que ele disse assim, rapaz, chama aí o teu profeta aí, né? Não, grita mais alto, talvez ele esteja dormindo, né? O profeta ainda tira uma onda com os profetas de Baal, né? Aqui é do mesmo jeito, ele está dizendo assim, o teu Deus criou o quê? Nada. O meu Deus, porém, ele criou os céus. Por isso que nós o adoramos. Nós o adoramos pelo que ele é e pelo que ele faz. Ele é Deus único, digno de louvor. E ele fez maravilhas e ele criou os céus.
você olhar, onde você olhar tem céu. Foi ele que criou. Se você olhar para cima, foi ele que criou. O meu Deus criou isso, é por isso que eu adoro. Versículo 6, ele diz assim: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O salmista mostra que Deus é um Deus que é cheio de glória e cheio de majestade. Aqui nós voltamos a nossa mente um pouco e nós lembramos do texto de Isaías 6. Lembra de quando Isaías chega diante de Deus e que ele sente um temor, um tremor. Ele pensa que vai morrer ali diante de Deus, tamanha glória que ele vê. E está lá os querubins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Ele diz assim: eu vou morrer, porque aqui é um lugar de santidade, maravilhoso. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías estava ali temendo. Mais ou menos o que o salmista está mostrando aqui. Deus é um Deus cheio de glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele. A ideia que nós vemos aqui é que adorar a Deus não deveria ser algo feito de qualquer jeito. O salmista mostra que na presença de Deus também existe algo belo e magnificente. Veja a parte B do versículo. Ele diz assim, ó: força e formosura no seu santuário. É como se ele olhasse para Deus e vendo toda aquela grandeza, aquela majestade de Deus, ele também vê que é algo belo. Força e formosura no seu santuário. Olhando no santuário de Deus, isso aqui é uma linguagem do Antigo Testamento, né? Isso nós não precisamos mais do santuário para adorar a Deus, mas descrevendo o texto aqui, ele olhando a habitação de Deus no Antigo Testamento, ele via que era algo belo, era algo maravilhoso. Força e formosura, ou beleza estão no seu santuário, estão na presença de Deus. Ele é um Deus forte, majestoso e ao mesmo tempo tudo aquilo se torna belo. A definição de beleza está na presença do Senhor. John Knox, ele falando sobre esse texto, ele expressou esse versículo da seguinte maneira: honra e formosura são os seus guardas-costas. Como se a honra e a formosura de Deus estivesse ali rodeando ao Senhor. Onde você olhasse, se alguém pudesse olhar para Deus, estivesse ali honra e formosura, o tempo inteiro o Senhor sendo honrado e uma beleza diante dele. E ele continua: adoração e magnificência o servem em seu santuário. Tudo que é o conceito de adoração em si, adoração, o que nós podemos definir como adoração e o que nós podemos definir como belo diante de Deus, era se alguém conseguisse olhar para ele. O santuário de Deus, a presença de Deus, era o máximo que o salmista conseguia descrever. Porque ali o santuário, aquele onde o povo de Israel levava a presença de Deus, era o que eles conseguiam ver. O máximo que eles conseguiam ver. E eles colocam aquilo como força, honra, formosura no santuário de Deus. A presença de Deus, a adorar esse Deus, era algo que envolvia beleza, formosura, glória e majestade. Estavam diante dele. Olhando tudo isso, a grandeza desse Deus, o que ele faz e o que ele é, não tem como não adorar ele. Esse é o primeiro ponto. O salmista está chamando, ele convidou 3 vezes. Cantem ao Senhor, cantem ao Senhor, cantem ao Senhor. Porque esse é o Deus que ele adora. Não tem como você conhecer esse Deus e você não adorar esse Deus. Não tem como. O segundo ponto que nós vemos aqui, nós adoramos ao Senhor porque ele é digno. Eu não dou adoração a ele. Não é algo que ele precisa. Deus não precisa da sua adoração. Você não chega aqui para adorar a Deus como se fosse dar algo para ele que ele precisa. Ele é digno. É algo que é dele, inato. A glória é de Deus. Ponto final. Nós adoramos a Deus porque ele é digno. Vê que ele começa o versículo 7 até o 8, ele diz mais uma vez 3 coisas. Repete três vezes a mesma coisa. Deem ao Senhor. Deem ao Senhor e deem ao Senhor. 3 vezes ele repete isso. Obviamente que ele está mostrando aqui, se nós temos que dar ao Senhor, ele não está dizendo, ele não está colocando uma opção. Ele está mandando dar algo que já é de Deus. E o que é que ele diz aqui para nós darmos a Deus? Deem ao Senhor, família dos povos, glória e força, glória devida ao seu nome.
Eu dou ao Senhor, eu adoro ao Senhor, porque é dele. A adoração é devida a Deus. Quando nós chegamos aqui, quando nós nos reunimos nesse prédio, ou seja, lá fora, ou em qualquer outro lugar, quando nós nos reunimos, nós estamos adorando a Deus, porque é algo que é devido a Ele. Você não está aqui por causa de mim, você não está aqui por causa do louvor, você não está aqui por causa do ambiente, você está aqui para adorar a Deus e simplesmente porque Ele é digno. Não é porque Deus está querendo que você adore Ele, está pedindo para você adorar Ele. Não, não. É devido a Ele, é dele. Nós temos o privilégio de adorar a esse Deus. Nós temos o privilégio de dar adoração que já é dele. Nós simplesmente temos o privilégio que Ele mesmo nos dá de adorarmos a Ele. Isso é maravilhoso. No versículo 9, o salmista mostra que nós adoramos ao Senhor também somente porque Ele é santo. Mais uma vez, remetendo a Isaías, capítulo 6, que ele diz também que o Senhor é santo, santo e santo. Versículo 9, ele diz assim: adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. O Senhor é totalmente santo. Nós o adoramos porque ele permite que o adoremos. Imagina, nenhum de nós conseguiríamos chegar na presença de Deus. Não conseguimos, né? Mas por meio do Espírito Santo, por meio da permissão de Deus, nós podemos adorá-lo. Isso é maravilhoso. Nós só o adoramos porque ele permite, porque se qualquer um de nós chegássemos na presença dele, pecadores que somos, certamente seríamos consumidos pela a santidade de Deus. Deus é o único que pode ser chamado de santo no meio do panteão de deuses daquelas nações idólatras, e o salmista destaca isso. É o único. Ninguém ali podia dizer, até hoje como ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer que o seu Deus que adora não pecou. Nós podemos. Nosso Deus é um Deus que não pecou. Jesus veio como homem aqui, Deus encarnado. E o escritor aos Hebreus diz no capítulo 4 que ele foi tentado em todas as coisas, porém, sem pecado. Ele não pecou. O nosso Deus é o único santo por essência, totalmente santo. Nós adoramos a um Deus que não tem falha nenhuma nele, nenhum resquício de falha no nosso Deus. Ele é totalmente santo. Deixa eu ir para o ponto 3, que eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui. Nós adoramos ao Senhor, alegres pelo que Ele fará. Se nós adoramos, no primeiro ponto, a Ele pelo que Ele faz e pelo que Ele é, nós também adoramos a Ele confiantes no que Ele vai fazer. Deus, Ele não deixou para nós assim um espaço, né? Dizer assim, rapaz, não sei o que vai acontecer. Existem a maioria das pessoas que você perguntar, que não conhecem o Senhor Jesus, se você perguntar se ela vai para o céu, ela não sabe dizer. Ele não tem essa confiança. A palavra de Deus, ela nos dá essa confiança. Se você coloca a sua confiança no Senhor Jesus, o Deus da Bíblia, você sabe para onde você vai. Você sabe que há reservado para você. E o Senhor, aqui nesse salmo também, nós vemos isso. O salmista, ele diz, nesses versículos 11 ao 13, 4 vezes ele fala sobre alegria. Alegrem-se os céus, e a terra exulte, ou alegre-se também. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Olha mais uma vez o salmista falando de criação. E aí ele diz, versículo 13, parte B. Por que eles deveriam adorar a Deus? Ele fala, porque vem. Primeiro de tudo, ele vem. Ele já tinha uma certeza aqui que o Senhor viria aqui. Já havia uma promessa de que o Senhor iria estar nessa terra. E ele diz mais ainda, ele vem e vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça. Havia uma certeza de que Deus iria fazer justiça nessa terra, assim como nós temos essa certeza também. Haveria um momento que eles saberiam que a própria justiça viria aqui, e veio. Só que nós esperamos a justiça plena, novamente quando estivermos com o Senhor Jesus. E ele diz, termina dizendo assim o Salmo, e os povos de acordo com a sua fidelidade. O salmista mostra aqui que o Senhor Jesus, ele vai exercer justiça sobre os povos, sobre essa terra. Ele tem certeza de algo que vai acontecer. Nada nessa terra vai passar em branco. Aqueles que colocaram sua confiança no Senhor Jesus, estão seguros no Senhor Jesus.
Aqueles que não colocaram sua confiança e que vivem as suas vidas do jeito que querem, irão passar pela presença do grande Deus, irão prestar contas com Ele. Certamente esse era um julgamento que eu não queria estar e não quero. E o Senhor Jesus, Ele vai vir, Ele diz aqui, vai julgar os povos de acordo com a sua fidelidade. Isso mostra que o Senhor vai julgar com a sua fidelidade e justiça, não é algo que vai existir barganhas diante de Deus. Não existe. Diante de Deus não existe. Não tem como você convidar um advogado melhor do que o outro. Diante de Deus não existe isso. Deus vai julgar e vai julgar com justiça e de acordo com a sua fidelidade. Ele é fiel e verdadeiro. E Ele vai julgar esse mundo e Ele vai executar juízo sobre essa terra. Interessante quando nós olhamos esse salmo, a gente vê aqui um modelo claro de adoração pública. Uma adoração com o povo de Israel e que ele desejava que essa adoração fosse para todos os povos da terra. Ele diz que nós adoramos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, nós adoramos a Deus porque Ele merece, porque Ele é digno, e nós adoramos a Deus pelo que Ele fará. Ou seja, algo que Ele já fez, que Ele faz, passado e presente. Adoramos a Deus simplesmente pelo fato que Ele é digno, e nós adoramos a Deus também olhando para o futuro, pelo que Ele vai fazer, e nós temos confiança nisso. Nós também, olhando, uma vez esse texto ele tinha escrito para o povo lá do Antigo Testamento, o povo de Israel, mas quando nós fazemos uma aplicação para nós aqui, esse texto, é muito claro que esses requisitos são muito claros para nós no Novo Testamento também. Nós ainda adoramos a Deus baseado nesses mesmos requisitos, não tem para onde correr. Isso só é possível hoje por causa de uma coisa, pelo que Cristo fez. Eu só adoro a Deus pelo que Ele faz e pelo que Ele é, pelo que Jesus fez. Eu só adoro a Deus porque Ele é digno, pelo que Cristo fez. E eu só adoro a Deus pelo que Ele vai fazer, pelo que Cristo fez. Em Jesus, a adoração é possível. Pelo que Ele fez por mim na cruz, por você na cruz, nós podemos adorá-lo. Nós podemos engrandecer o nome do Senhor. Nós podemos saber quem é o nosso Deus e o que Ele fez no passado e o que Ele faz agora. Nós podemos saber que esse Deus que fez todo o plano da salvação e que nos mantém seguros nele, é o mesmo Deus que vai executar tudo aquilo que Ele prometeu no futuro. Tanto nos guardando, quanto também trazendo justiça nesse mundo. Nós precisamos lembrar que só podemos mostrar os feitos de Deus por meio da adoração e só podemos convidar outros a participar dessa adoração por meio de Cristo. Eu não posso, por mim mesmo, se Jesus não tivesse feito o que Ele fez, eu não poderia convidar ninguém a adorar o Senhor. Não poderia. Eu não poderia dizer para ninguém que havia esperança, porque Cristo não veio. Eu não poderia. Como que eu iria convidar alguém para ser salvo baseado nos meus méritos? Não pode, não tinha como. Mas pelo que Cristo fez na cruz, pelo o trabalho completo da salvação, eu posso convidar outros a adorar o Senhor. Lembra da grande comissão que o Senhor Jesus disse? O próprio Senhor Jesus mandou ir pregar o evangelho a todas as criaturas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Ele estava conosco até o final dos tempos. Atos capítulo 1, 8 também, versículo 8, né? Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus também manda que seus discípulos saiam dali da região de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra para pregar o evangelho. Paulo ele deixa isso muito claro em Romanos capítulo 10, versículo 14, como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, nós precisamos falar do evangelho de Cristo. Por meio da adoração, por meio de como nós adoramos ao Senhor, nós espalhamos o evangelho de Cristo e os feitos de Cristo. Mas nós só fazemos isso porque Jesus fez todo o trabalho de salvação completo por nós. João Calvino, comentando esse texto do Salmo 96, ele nos mostra que somente por meio de Cristo todas as nações podem louvar a Deus. Somente nele isso é possível. Calvino diz assim: o nome de Deus não podia ser invocado em qualquer outra parte do mundo, além da Judéia, até que o mesmo fosse revelado. E as nações pagãs estavam, naquele tempo, necessitadas e totalmente impossibilitadas para um exercício como esse. Não obstante, é evidente que o Espírito Santo incitou os santos que estavam sob a lei a celebrarem os divinos louvores, até que chegasse aquele período quando Cristo,
pela difusão do evangelho, enchesse toda a terra com a sua glória. Então nós só fazemos o que fazemos por causa de Cristo. Olhando para esse salmo aqui e olhando o que o salmista está convidando os povos da terra a fazer e louvar a Deus pelos seus feitos, nós temos todos os motivos para fazer a mesma coisa. Quando nós chegamos aqui, você olha para a sua vida e vê o que Deus fez. Se você colocou a sua confiança em Jesus, se você já tem certeza de que você é um salvo, você deveria chegar aqui e mostrar, por meio da adoração, por meio dos cânticos, a sua gratidão a Deus. O que Deus fez, o que Jesus fez na cruz por você. Só é possível a adoração por causa do que Jesus fez. Ele é digno. Ele fez, ele faz e ele fará o que ele prometeu. E por causa de Jesus, nós podemos adorar ao nosso Deus. Ninguém saberá o que é adorar sem antes conhecer a Deus por meio de Jesus. Ninguém pode adorar a Deus se não for por meio de Jesus. É impossível. É impossível nós nos declararmos adoradores se não for por causa de Jesus. Até para adorarmos a Deus, nós precisamos de Jesus. A nossa esperança está no fato de que futuramente adoraremos ao Senhor presencialmente pelos méritos únicos de Cristo. Nós adoraremos ao Senhor futuramente, unicamente pelo que Jesus fez. Não é porque eu fui bonzinho na terra, não é porque eu deixei de pecar e fazer alguma coisa errada, não. Pelo fato do que Jesus morreu na cruz, fez o trabalho completo lá, eu posso agora declarar os feitos de Deus. E um dia eu vou estar na presença dele, com todos os santos adorando ao grande Deus. Assim como o salmista diz aqui, todos os povos, tribos, línguas e nações, como também vai dizer lá em Apocalipse, adorando a Deus diante dele, na presença dele, pelo que Cristo fez. Indo para o final, algumas aplicações aqui para nós. Primeira coisa, quando você vier ao culto público, venham dispostos a adorarem a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz. Quando vocês vierem ao culto público, venham dispostos a adorarem a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz. Lembre-se do que Deus é e lembre-se do que ele faz em você, por você e através de você. Lembra disso quando você vier aqui. Lembra disso quando você estiver na presença de Deus, no culto público, diante de todos aqui. Lembra do que Deus faz. Certamente você vai adorar a Deus com um coração mais agradecido. Segunda coisa, coloquem em seus corações e meditem que aqui vocês estão adorando juntos ao único em todo o universo que é digno de ser louvado. Você já pensou nisso? E quando você chega aqui para adorarem juntos, você está adorando ao único Deus que é digno de ser louvado? Já pensou na grandiosidade disso? De que você não está adorando qualquer um, mas é a Deus? Você não está só cumprindo a agenda, mas você está adorando ao grande Deus, ao Criador, soberano, governador do mundo. Isso é maravilhoso. Salmo 145, versículo 3, deixa isso muito claro, diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele é digno totalmente, nós estamos indo aqui adorar a esse Deus. A sua grandeza é insondável, esse é o Deus que nós estamos adorando. E por último, reflitam que a adoração pública em comunidade é um pequeno resquício da adoração que um dia será com todos os salvos de todos os lugares do mundo. Esse pequeno momento que nós temos aqui é só um resquício pequenininho do que nós vamos ter na eternidade, adorando ao grande Deus, na presença dele, com todos os salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Eu não sei como isso vai acontecer, não. Mas imagina aí, todo o povo de todo mundo adorando ao grande Deus. Vai ser algo maravilhoso. Vai ser algo grandioso. Terminando com o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 ao 12, ele diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo ao nosso Deus
que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes e diante do trono de Deus, diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Nós adoramos em comunidade pelo que Cristo fez. Nós podemos mostrar para o mundo, nós podemos mostrar para todos o que Deus fez em nós, por meio de nós, através da adoração. Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós pensamos nisso. Assim como o salmista cantou aqui nesse salmo, né? Ele diz: cantem ao Senhor um cântico novo. Nós também podemos cantar ao Senhor. Nós podemos adorar ao Senhor. Nós podemos dar ao Senhor o que é digno, a adoração. E nós podemos nos alegrar no Senhor pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. Por causa do que Jesus fez. Por causa porque nós colocamos a nossa confiança em Jesus. Hoje nós podemos adorar em comunidade. Nós podemos bendizer e engrandecer o nome desse Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, Pai. Agradecemos a Ti pelo Deus grandioso que o Senhor é. Nós somos gratos, Senhor Deus, por fazermos parte da Tua família. Nós Te adoramos, Senhor, e mostramos ao mundo quem o Senhor é por meio da comunidade, unicamente pelo que Jesus fez. Quero pedir ao Senhor, se alguém aqui ainda não colocou a sua confiança em Jesus, hoje é o dia, Deus. Tua palavra diz que se hoje ouvires a voz do Senhor, e não endureçais os vossos corações, que o Senhor possa quebrantar os corações aqui nessa noite, para se renderem ao Senhor, colocarem a sua confiança em Ti e serem adoradores verdadeiros. Não é nosso tipo de adoração, não é quem nós somos que nos define como adoradores, mas é o que o Senhor fez. Por meio da confiança que temos em todo o processo, o trabalho, o sofrimento de Jesus na cruz, tudo que Jesus fez, nós confiamos nisso, nós somos salvos pela sua graça, por meio da fé no que Jesus fez. Então, Senhor, se alguém ainda não colocou essa confiança em Jesus, que hoje seja a noite, que o Teu Santo Espírito possa convencer da justiça, do pecado e do juízo. Também eu peço pelos meus irmãos que já confiaram no Senhor, que possam ver a grandiosidade, a responsabilidade de adorarem ao Senhor. Quando chegamos aqui juntos em comunidade, não estamos vindo aqui somente por vir para cumprir uma agenda ou para buscarmos preferências, mas estamos vindo para juntos entoarmos louvores ao grande Deus que é digno de ser louvado. Te agradeço por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.